Olá, bem-vindo ao canal Biologia em 3. Meu nome é Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as bactérias. Vamos entrar então no mundo dos micro-organismos. Nós já classificamos, já caracterizamos quem são os micro-organismos e agora nós vamos falar de alguns grupos específicos, começando com as bactérias. São vários vídeos que nós vamos falar sobre as características desse micro-organismo, como eles são encontrados no ambiente, qual a importância que ele tem para os seres humanos. Vamos entender todo o seu processo de replicação, seu metabolismo, como funciona a sua genética e como eles podem ser utilizados para pesquisa muitas vezes. Então, vamos no vídeo de hoje falar sobre suas características gerais de organização e depois nós vamos entrar nos outros vídeos nas demais características. Vamos lá? Biologia em 3, 2, Bactérias são micro-organismos unicelulares, ou seja, cada indivíduo é formado por uma única célula. Dependendo do local onde eles crescem, se há nutrientes, eles vão se multiplicar às vezes rapidamente, muitas delas em questão de minutos, 20 minutos, meia hora, uma célula vai formar duas. Um processo que é chamado de fissão binária, que nós vamos ver com maiores detalhes. Elas podem viver em conjunto, formando o que a gente chama de colônias. Essas colônias podem ser só um aglomerado das células, como a gente está vendo aqui, ou elas podem formar arranjos específicos. E a gente também já vai ver como é que esses arranjos são. Essas células elas são procarióticas, ou seja, a estrutura interna da célula ela é bastante simples, sem uma membrana envolvendo material genético, sem muitas organelas internas, na verdade apresentando apenas o ribossomo como uma organela e às vezes algumas inclusões. Se a gente pegar essas características e ver onde as bactérias estão distribuídas no ambiente, elas provavelmente são o grupo de seres vivos mais numerosos do planeta. A gente está falando em números e não em massa. A gente pegar a quantidade, existem muito mais bactérias do que qualquer outro ser vivo, ou a soma de praticamente todos os outros seres vivos. Porém, como elas são um tamanho muito reduzido, a massa que elas geram não é tão grande assim. Acredita-se, entretanto, que elas formam o principal constituinte da biomassa que existe nas florestas ou onde há o crescimento de plantas, no solo, porque elas são decompositoras e no momento que elas vão se alimentando desses nutrientes, reciclando os nutrientes do solo, elas também se multiplicam. Então elas estão em grande quantidade também no solo. Por serem células procarióticas, uma das características das bactérias é que elas têm um tamanho muito reduzido em comparação às células eucarióticas. Mas como é que a gente consegue definir esse tamanho? Será que todas as bactérias têm essa característica ou será que existem exceções a essa regra? E como é que a gente consegue observá-las à microscopia óptica? Será que a gente consegue ver detalhes? O tamanho das bactérias está extremamente reduzido pela característica de serem células procarióticas. Se formos analisar com base em uma escala, lembrando que nós temos a separação então na escala aqui em milímetros, a milésima parte do milímetro micrômetro, a milésima parte do micrômetro nanômetro, e ainda menor que nanômetro, que a gente não está vendo aqui, os angstroms. No microscópio de luz, no microscópio óptico, nós vamos conseguir analisar a partir aí de 1 micrômetro, 2 separadamente. A gente até consegue ver estruturas a partir de 100 nanômetros, mas sem muita definição. Então, a partir daqui 1 micrômetro ou até 0,5 micrômetros, a gente consegue até definir, entender que existe ali uma partícula, mas sem ver muitas características. Porém, isso mostra que as bactérias podem ser observadas na microscopia de luz. Para ver as características internas, entretanto, nós temos que utilizar a microscopia eletrônica, que vai ter uma ampliação muito maior. Mas observando, então, as características do tamanho das bactérias, nós temos que elas podem variar entre 0,1 e 10 micrômetros, com exceções. Então, existem algumas bactérias que são maiores do que isso, mas a grande maioria está nessa faixa, entre 0,1 e 10 micrômetros. E o que isso implica
para a bactéria. Isso faz com que o metabolismo delas tende a ser mais rápido, porque a entrada e saída de nutrientes também ocorre de uma forma mais rápida. Entrando o nutriente mais rapidamente, a célula vai ter uma taxa de crescimento maior e possibilita, portanto, uma rápida divisão celular. Então, a bactéria vai se multiplicar, tende a se multiplicar mais rapidamente. Algumas bactérias, com disponibilidade de alimento nas condições de temperatura adequada, em 20 minutos elas conseguem ter o seu processo de replicação. Essa aqui é uma imagem mostrando exatamente a diferença de grandeza entre uma célula procariótica, uma bactéria, e uma célula eucariótica. Então vejam que a bactéria é extremamente pequena perto das células eucarióticas. E em comparação aos vírus, elas tendem a ser maior, já que os vírus são acelulares, eles são formados apenas por moléculas. Na microscopia eletrônica, é assim que a gente observa uma bactéria. Então vejam a escala mostrando aqui 2 micrômetros, então essa bactéria tem aproximadamente 3 micrômetros de comprimento. O que a gente está vendo no fundo é uma membrana utilizada em filtros. Então a gente consegue ver os poros dessa membrana e por que ela é utilizada para purificar determinados nutrientes, porque exatamente ela barra a passagem das bactérias, então elas não conseguem passar por essas aberturas, por esses poros, e elas ficam retidas. Então elas são pequenas, mas existem filtros que conseguem reter essas bactérias. Os vírus, entretanto, conseguem passar, a grande maioria deles consegue passar por esses poros. Então, na microscopia eletrônica, a gente consegue ver. Nesse caso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. A gente está vendo a superfície externa da bactéria. A microscopia eletrônica de transmissão, a gente conseguiria ver as estruturas internas dessa bactéria. Mas e a observação na microscopia óptica? Então, como é que ela se dá? Essas são duas imagens feitas no microscópio Word. Então, eles são especializados em fazer fotos sobre microscópio, eles divulgam essas fotos, e que a gente está dando crédito para eles só para a gente entender como é que é essa microscopia. O link das imagens depois eu posto logo abaixo do vídeo. Essas aqui são duas observações na microscopia. Lembra que o microscópio óptico ele vai ter aumentos que vão variar de 4, 10, objetivos de 4, 10, 40 e 100 vezes. E multiplicado isso pela ocular, isso vai gerar um aumento em torno de até 1000 vezes. Nesse caso, então, nós estamos vendo um objetivo de 10, que dá um aumento de 100, neste caso, e o objetivo de 40 vezes, que vai dar um aumento de 400 vezes. Então, observem que a gente não consegue definir as bactérias nesses aumentos. Tudo isso aqui que nós estamos vendo, essas manchas coloridas, são bactérias. São milhões de bactérias que estão espalhadas nesse campo de visão do microscópio, mas a gente não consegue definir exatamente pelo seu tamanho muito reduzido. Então, até 400 vezes a gente já começa a ver alguns pontos separados, mas ainda assim a gente não consegue definir. Quando a gente vai a 1000 vezes, então na objetiva de imersão, a gente precisa de um óleo específico para mudar a refração da luz, a gente conseguir observar esses micro-organismos, a gente já consegue definir que, na verdade, aqui são cocos, é o Staphylococcus aureus, que vai ter essa característica, né, de esfera. Então, a gente consegue ver agrupado aqui no caso, formando grumos parecido com cachos de uvas aqui, o Staphylococcus. Então, características que a gente consegue observar a microscopia óptica. Com relação ao tamanho, existem exceções. Vejam, por exemplo, o Epilopiscium fischelsoni. Ele tem aproximadamente 50 micrômetros de diâmetro e 0,5 milímetros de comprimento, né? Ou seja, aproximadamente 500 micrômetros de comprimento. Essa célula que está aqui do lado é uma célula eucariótica, é um paramécio, tá? Então um protozoário ciliado, e nós temos em comparação aí a bactéria, para a gente observar como elas são extremamente grandes em comparação também aí às células eucarióticas. Então, uma exceção à regra. A gente comparar o tamanho, isso seria uma bactéria, uma E. coli, aproximadamente 3 micrômetros de comprimento em comparação ao Epilopiscium. Vejam como ele é extremamente grande. Uma outra exceção a essa regra é a Thiomargarita namibiensis. Como o próprio nome diz, ela é encontrada na Namíbia e tem como característica ser uma bactéria esférica formando cadeias. Essas esferas internas
que apresentam essa refração, essa coloração diferenciada, são inclusões, ou seja, são partículas dentro das células formadas principalmente de enxofre, que dá essa coloração diferenciada. Essa bactéria é extremamente grande perto das demais, ela pode chegar até 750 micrômetros de diâmetro, né? Uma esfera, então todos os lados aí vão ter aproximadamente o mesmo tamanho. Se a gente comparar a uma drosófila, essa aqui é uma mosquinha de fruta, Drosophila melanogaster, então a gente consegue ver praticamente ela a olho nu, o tamanho da bactéria em comparação ao que a gente pode imaginar das demais bactérias. Então ela é extremamente grande. Então existem exceções às regras com relação ao tamanho. Exatamente por ter esse tamanho reduzido, era de se esperar que as bactérias tivessem um formato e características similares entre elas, mesmo em espécies diferentes. Mas a gente sabe que não é bem assim. Existem diversas formas onde nós podemos encontrar as bactérias, ou seja, a estrutura dessa célula, como nós podemos visualizá-las, e arranjos diferentes que elas podem formar, ou seja, agrupamentos de células de formas diferentes. As células bacterianas, elas podem se apresentar de diferentes formas e arranjos. Os principais que a gente consegue ver é a forma de cocos. Os cocos são células esféricas, então ela tem essa característica esférica. E aqui a gente pode ver numa imagem de microscopia óptica como é que as células podem aparecer. Tá? Então tem essa característica de ser esférica. Essas células elas podem formar arranjos diferenciados, ou seja, quando ela vai se dividindo, se multiplicando, né, por fissão binária, uma célula formando duas, elas podem se separar ou elas podem ficar unidas, e aí elas formam diferentes arranjos. No caso dos cocos, a gente pode ter diplococos, então quando essas células ficam ligadas em duas, estreptococos, quando elas formam cadeias lineares, estafilococos, quando elas formam estruturas aglomeradas sem um crescimento direcional específico. No Streptococcus, por exemplo, ela vai se dividindo polo a polo, sempre vai ficar ligada em um determinado polo da célula. Nos estafilococcus ela se divide para todos os lados, por isso dá essa estrutura parecendo um cacho de uva. A gente fala cacho de uva porque ela não tem um lado específico. Vejam aqui o Staphylococcus aureus. Ele vai crescer e se diferenciar em todas as direções. Pode apresentar ainda também como característica de sarcina. Nós temos aqui o aglomerado de 8 células ou em tétrades. Outra forma bastante característica são os bacilos. Bacilos são formas de bastão, então são cilindros alongados. A gente consegue ver, então, característica bastante comum da célula, então é bastante fácil e evidente de observar quando a gente olha na microscopia óptica. Os bacilos aqui, no caso o bacilo subtilis, a gente consegue ver bem a forma da célula. Ela também pode formar arranjos, dependendo da sua forma de multiplicação, pode ser diplobacilos, streptobacilos. No caso de paliçada, é porque as células elas vão se dividindo lateralmente, mas a ligação não é tão clara e não tão específica, mas ela vai ficar aglomerada, pode formar essa estrutura. O cocobacilo é uma célula que tem um formato intermediário entre o coco e o bacilo. Então ela não é uma junção de um coco com um bacilo. Ela tem essa estrutura que não está bem definida se é coco ou se é bacilo, por isso que ela tem esse nome. Existem, entretanto, outras formas que nós podemos encontrar as bactérias. Elas podem ser encontradas como estendida, parecendo um fuso, então são fusiformes algumas delas. Vibriões, parecendo aqui uma vírgula, então essa característica de curva, que é comum, por exemplo, no Vibrio cholerae. Veja uma bactéria aqui do Vibrio cholerae, observada a microscopia eletrônica, então a gente consegue ver a forma curvada da célula. Outra bastante característica são os espirilos, então ele tem algumas voltas, diferente das espiroquetas, que tem várias voltas, como por exemplo a Leptospira interrogans, que causa leptospirose. Então aqui nós temos, a gente consegue ver na estrutura da célula bacteriana várias voltas sendo formadas. Existem outros menos comuns, como o bastão, uma forma helicoidal,
definida, principalmente pela torção na estrutura geral da bactéria. Alguns são filamentosos que não têm uma forma bem definida, mas são bastante longos e podem ter uma alteração nessa forma. Então essas são as formas das células mais comuns e os arranjos que elas podem formar. Algumas bactérias, principalmente bacilos, elas têm a característica de formar uma estrutura interna, um esporo. Esse esporo é muito importante caracterizar que ele é diferente do que a gente vê para o esporo de fungo. O esporo fúngico ele é uma estrutura de reprodução. Então, quando o fungo ele produz esporo, ele produz milhões de esporos e tem como característica de dispersar essas células no ambiente e formar novos indivíduos. Então, é uma estrutura de reprodução. Já o endósporo, ele tem esse nome exatamente porque ele vai se formar no interior da célula, ele é uma estrutura de resistência. O endósporo bacteriano ele se forma quando a célula está num meio que não é propício para a sua sobrevivência. Então, quando aumentam demais a temperatura ou quando acabam os nutrientes, o que a célula faz? Ela separa, divide o seu material genético e parte desse material genético que foi dividido, multiplicado, ele vai ser encapsulado numa estrutura menor interna e que vai receber camadas de resistência, formando internamente e externamente a estrutura, camadas resistentes à temperatura, camadas resistentes a determinados antimicrobianos que vão garantir que a célula possa sobreviver. Quando o meio se tornar novamente propício à multiplicação, o endósporo ele entra na sua forma vegetativa, ou seja, o metabolismo vai se tornar mais ativo e a célula volta a se multiplicar a sua característica de célula vegetativa, ou seja, com metabolismo ativo. Então o endósporo ele entra em inatividade, a célula fica parada, certo? Mas ela tem uma alta resistência à temperatura. Muitas bactérias, por exemplo, o Clostridium botulinum, ele tem como característica formar o endósporo. Por isso que muitos alimentos que são mal esterilizados ou passam por um processo de esterilização ruim e são fabricados às vezes artesanalmente, eles podem ter os esporos ou os endósporos de Clostridium. E aí esse Clostridium, quando ele entra nas suas características normais de novo, ele começa a se multiplicar, vai produzir a toxina botulínica e aí pode dar a intoxicação pela toxina botulínica. Com a importância, então, de fazer a esterilização correta. Para destruir um endósporo, é preciso elevar a temperatura a no mínimo 121 graus Celsius. 121 graus Celsius por em torno de 20 minutos, que é exatamente o processo chamado de autoclavagem. Então, um equipamento chamado de autoclave que vai fazer todo esse processo. É uma panela de pressão muito grande que vai aumentar a temperatura, mantendo a pressão. Então, aumenta a pressão, aumenta a temperatura e ele consegue fazer esse processo de esterilização. Então, essas são as características que nós podemos encontrar, as principais estruturas e formas que nós vemos nas células bacterianas. E aí, o que você achou das bactérias? Um grupo extremamente interessante, não é? Nos próximos vídeos nós vamos falar de outras características das bactérias, da sua estrutura interna, do seu metabolismo, da genética. Vamos entrando cada vez mais nesses grupos e depois vamos falar de outros grupos de micro-organismos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever, contar pra gente o que você achou, se tem alguma curiosidade sobre o assunto, nós vamos falar mais sobre esses micro-organismos. Nosso vídeo por hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro.